Oi, crianças, graça e paz, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui de novo, juntinhos, para dar continuidade à nossa Páscoa na Caixa, junto com a tia Luana, a tia Dayana, a tia Alessandra e eu. Meu nome é a Luanã e vocês podem me chamar de tia Lua. Vocês ainda não me conhecem, mas a gente vai ter uma grande oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente depois que acabar isso tudo. Vamos cantar uma musiquinha, vamos orar e vamos dar início à nossa aulinha da Páscoa. Tudo bem? Então a musiquinha é assim: a nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Vamos cruzar nossos dedinhos, abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos em reverência ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Queríamos, Senhor, estar juntinhos, mas não podemos. Mas mesmo assim, nós não paramos, Senhor, de falar do seu santo nome para os nossos pequeninos. Senhor, vai de encontro a eles, dá entendimento, sabedoria. Faça, Senhor, aquilo que o desejo do coração deles, Senhor, neste momento. Dá tudo aquilo que eles estão precisando. É tudo que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém! Crianças, hoje é domingo de Páscoa. E muitos de nós comemoramos domingo de Páscoa como coelhinho e ovo de Páscoa. Só que coelhinho não põe ovo. Já começa por aí um grande erro. Então, nós não temos que dar mérito ao coelhinho, porque ele não tem nada a ver com isso. O mérito é do nosso Jesus, o nosso Cordeiro de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos falar da Páscoa cristã. Na Bíblia se fala de duas Páscoas, no Antigo e no Novo Testamento. Ué, tia Lua? A Bíblia ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento é depois do nascimento de Jesus. Então, agora a gente vai falar da primeira Páscoa. Lá no Egito, vocês lembram? A tia Luana falou de um povo que era escravo de Faraó. Quem era? Os israelitas. Isso, eles eram escravos. E eles precisavam ser libertos daquele lugar. Só que Faraó tinha o coração, muito duro. Só que Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso. E ele mandou 9 pragas. E mesmo assim, o coração de Faraó continuou duro. Aí sabe o que Deus fez? Chamou Moisés e falou: vai lá e fala com Faraó que eu vou mandar a 10ª praga. E se ele não me obedecer, eita, você vai chorar, Faraó. E foi o que aconteceu, porque Faraó não obedeceu. Mas Deus mandou a 10ª praga. E Faraó teve que obedecer. Sabe qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Assim, tá lá em Êxodo 12. Vamos lá abrir a Bíblia para a gente ler juntinho? Então se fala assim, a minha Bíblia é Bíblia infantil, tá? Então pode ser que seja outra versão da Bíblia de vocês em casa. Então eu vou ler. Deus falou assim para Moisés. Deus deu ordem claras a Moisés e Arão. Os dois reuniram os principais representantes dos israelitas e passaram a ele todas as instruções do Senhor Deus. Todos os israelitas deveriam se proteger naquela noite. Assim, Moisés explicou aos representantes de cada pai de família de Israel. Deveria pegar um cordeiro e matá-lo. O sangue desse cordeiro deveria ser espalhado no alto de cada porta principal. A tia Luana ensinou pra gente, não foi? Passar o sanguezinho lá na porta pra espantar o anjo da morte. E vamos continuar. Depois, o cordeiro deveria ser assado e comido naquela noite, que para eles seriam como uma festa. O que restasse deveria ser queimado. Comam o cordeiro, pães sem fermento e ervas amargas. Tia Dayana falou isso. Explicou Moisés. Quando o anjo de Deus passar de noite, procurando pelos filhos primogênitos, verá o sangue nas portas e saberá que vocês são do povo de Israel. Ele passará sobre a casa sem ferir nenhum filho. Por isso, aquela festa foi chamada de Festa da Páscoa, que quer dizer, Deus passou sobre a casa e não feriu nenhum primogênito de Israel. A partir daquela data, a cada ano, o povo deveria se lembrar desse acontecimento
então celebrar a Páscoa. Todos lembrariam dessa maneira que o Senhor os salvou poderosamente da mão de Faraó. Viu? Essa foi a primeira Páscoa da Bíblia. E Deus honrou ali o povo de Israel. Os israelitas. Tirou realmente os israelitas de lá. Então agora a gente vai contar da segunda Páscoa. Lembra que a tia Dai contou que teve lá Jesus entrando em cima de um burrinho lá em Jerusalém e o povo gritava o quê? Hosana, Hosana, Hosana. Sabe por quê? Porque estava entrando o filho de Davi, o rei, o todo-poderoso. Ele estava entrando ali em Jerusalém. E depois que ele entrou, sabe o que ele fez? Ele preparou uma grande ceia. Tia Daiana contou. Junto com seus discípulos. Ele reuniu os seus 12 amigos, que eram os seus 12 discípulos, e fez uma grande ceia ali, que foi comemorada a sua última Páscoa, porque logo depois ele morreu. Aí a história fica um pouquinho triste, porque Jesus, ele depois dessa ceia, ele foi lá para o jardim de Getsêmani e ele foi orar. E ele levou alguns discípulos. E sabe o que aconteceu? Eles dormiram. Eles não ficaram vigiando ali Jesus. E depois que Jesus orou, os soldados, eles vieram e pegaram Jesus. E levaram Jesus para ser crucificado, ó, lá na cruz. Jesus, ele foi julgado como se ele fosse um bandido. Ele era bandido, tia Lua? Não, ele não era. Jesus, ele era igual o cordeiro lá, ó, do Egito, sem mancha. Perfeito, ele não tinha defeito nenhum. Jesus, ele era santo, mas ele foi crucificado por mim e por você, por amor. Deus, ele deu o seu filho porque ele nos ama, e ele foi para a cruz. Ele sofreu muito, botaram uma coroa de espinho, ele foi chicoteado, ele foi, ó, furado na palma das mãos, e ele sofreu muito. Ele carregou uma cruz pela cidade, dá até vontade de chorar. Mas ele fez isso por amor. E sabe o que aconteceu depois? Eu vou ler aqui para vocês. Isso está lá em Mateus 28, do 1 ao 10. Depois vocês pedem a mamãe para ler para vocês, tá bom? E as pessoas que amavam Jesus ficaram muito tristes com a sua morte. Um dia, depois da morte de Jesus, o governador Pôncio Pilatos colocou guardas na porta do túmulo com medo que os discípulos viessem roubar o corpo de Jesus e dissessem que ele havia sido ressuscitado. Então, no terceiro dia, que foi no domingo de Páscoa, bem cedinho, Maria Madalena foi junto com as outras mulheres ao túmulo de Jesus, levando perfumes que haviam preparado. Mas quando chegaram lá, que surpresa! A grande pedra havia sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. Eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, removeu a pedra. E os guardas ficaram com tanto medo que ficaram como mortos. Diante das mulheres apareceu 2 homens com roupa brilhando. Elas ficaram com tanto medo que se ajoelharam e botando o rosto no chão. Então eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vocês não se lembram que ele disse que isso aconteceria? Jesus ressuscitou na Páscoa. Ele deu um novo significado a este dia. Ele trouxe a boa nova e esperança de uma vida melhor. Trouxe arrependimento para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal. Ele morreu para nos dar a vida eterna. A sua ressurreição simboliza o início de uma nova vida. Uma vida liberta da escravidão do pecado. Hoje, nós não comemoramos mais a festa da Páscoa como os hebreus comemoraram, porque muito tempo depois deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. Como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o seu sangue foi derramado. O pão e o vinho são um símbolo da nossa Páscoa e devemos celebrar a ceia até que ele volte. Estejamos preparados, assim como também os israelitas estavam. Viu? Que historinha
triste, mas ao mesmo tempo foi boa. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou depois do terceiro dia. E ele deixou uma promessa, ele deixou um plano para mim e para você, um plano da salvação. Então, nós temos que seguir esse plano para que a gente possa ver Jesus. Jesus, ele vai voltar para me buscar e para te buscar. Mas para isso, a gente precisa seguir algumas regras. A gente vai morar no céu. Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi morar lá do lado de Deus, lá do lado do Pai. E ele está lá, esperando até o momento dele voltar para nos buscar e morar, no amarelinho. O amarelinho significa as ruas de ouro. Está escrito lá em Apocalipse que lá é onde que a gente vai morar. Lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter dor. Lá só vai ter coisas bonitas, coisas lindas. A tia tá até de blusa amarela para lembrar que a gente vai morar no céu. Mas, tia Lua, como é que a gente mora no céu? Sabe como? A gente não pode ter pecado. A gente não pode ter o coração igual o coração de Faraó, um coração duro. A gente tem que ter um coração, bem bonzinho, bem limpinho. Mas, tia Lua, o que é pecado? Pecado é aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. Como eu sei, tia Lua, que não agrada a Deus? Se não agrada meu pai, se não agrada minha mãe, se não agrada minhas tias da escola, da aula dominical, se não agrada os meus amiguinhos, eu deixo todo mundo triste, é porque eu tô pecando, eu tô fazendo uma coisa muito errada. Aí, como a gente limpa o nosso coraçãozinho? Aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente crê que ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu para me salvar, para te salvar, para salvar todo mundo. Nós temos que reconhecer isso e acreditar que ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Depois que a gente acreditar nisso, sabe o que acontece? O nosso coração fica limpinho, bem limpinho. E depois que a gente fica com o coração limpinho, a gente nunca mais volta para o pecado, porque Jesus, ele fica no nosso meio. Toda vez que a gente tentar pecar, ele entra e ele fala: lembra o sacrifício que eu fiz por vocês. Então a gente nunca mais vai pecar. Aí a gente vai ficar assim, verdinho, dando fruto, muito fruto. O que é dar fruto, tia Lua? É falar de Jesus para todo mundo. É falar que Jesus é bom, que Jesus nos ama, que Jesus, ele é maravilhoso e que Jesus, ele está preparando um lindo lugar para mim e para você. Já está preparado. Só falta ele voltar para nos buscar. Mas para isso, a gente tem que estar, longe disso aqui. A gente tem que estar assim, com o nosso coração, pulsando de alegria. Amém? Hoje, a nossa tarefinha é um sepulcro. A tia fez um sepulcro para vocês. Sabe o que é o sepulcro? É onde Jesus foi enterrado. Jesus, quando ele saiu da cruz, ele foi colocado aqui, dentro de uma pedra. Era uma caverna, tipo uma caverna. E ele botou uma pedra bem grande. Eles botaram uma pedra bem grande aqui. E só quem conseguiu tirar essa pedra foi o anjo, depois daquele terremoto. Lembra da historinha? Então a gente vai fazer, esse sepulcro. Eu fiz com pote de sorvete. Mas não faça com pote de sorvete, não, porque senão não vai dar na caixa de vocês. Era para fazer com prato, mas nesse tempo de quarentena, a gente não tá podendo sair. Então eu fiz com o que eu tinha em casa, Eu fiz com EVA. Mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz com papel normal. Vocês usem a criatividade de vocês, tudo bem? Pega uma folha, corta, dobra ao meio, tá vendo? Dobra ao meio assim, dobra, pega uma tesourinha sem ponta, corta assim, tipo uma oquinha de índio, uma casinha de índio, se chama oca. Vocês vão cortar assim, tá vendo? Aí vai ficar 2 folhinhas. Eu vou pegar uma e vou fazer uma portinha, assim. Aí colo, vou colar uma na outra e olha aqui, que lindo, sepulcro de Jesus. Aí vocês pintam da forma que vocês querem. Eu pintei como se fosse umas pedrinhas, tá? Vocês pintam da forma que vocês quiserem.
Aí o que a gente faz, ó? Bota lá na nossa caixinha. Amém? Então agora a gente vai cantar de novo e vamos orar e vamos embora. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Tem que ser rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E vocês acabam não tendo paciência de ver. Mas a gente tá aqui, ó, para ensinar cada vez mais para vocês. Primeiro Deus nos ensina, para depois ensinar vocês. Amém? Então vamos lá? Então a partir de hoje, vocês falam que o significado da Páscoa é outra coisa. Não é coelhinho nem ovo. Significado da Páscoa é Jesus Cristo de Nazaré. A ressurreição. Ele morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Está nos aguardando lá no céu. Então vamos cantar? Nossa musiquinha é: a nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Cruza os dedinhos, abaixa a cabeça, fecha os olhos em reverência ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa. Espero, Senhor, que tenha alcançado muitas crianças e que elas venham entender o verdadeiro significado da Páscoa. É tudo que eu te peço, Pai, e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Crianças, amo vocês. Beijinho no coração da tia Lua. Beijos.